Muito boa noite a todos. Sejam todos mais que bem-vindos a mais uma live do nosso querido Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mileide. Então, como diria meu pai, eu vou pedir licença para poder fazer uma rápida oração. E assim, Jesus, mais uma vez, Mestre, nos encontramos em Sua presença, Senhor, e humildemente pedimos licença para mais este aprendizado, para mais este bate-papo, Mestre. Pedimos, Senhor, que o Seu amor possa invadir a todos os lares a quem essas palavras chegar, Cristo. Pedimos que o Senhor nos intua e que o Senhor nos abençoe em mais esta live, Senhor. Muito obrigado, Mestre. Obrigado pela oportunidade de, mesmo que virtualmente, estarmos todos reunidos. Que assim seja, graças a Deus. Oi, gente, mais uma vez boa noite. Peço a todos que já providenciem aí o copo de água para ir fluidificando, para no final nós tomarmos aí a nossa água fluidificada. Hoje o tema da nossa live é missão dos pais, mas eu estendo o tema para missão dos tios, dos avós, dos professores, enfim, a todos aqueles que tutelam, né? É uma missão honrosa, uma missão abençoada. E para começar a falar de missão dos pais, eu vou começar com a narrativa de um filme infantil, mais um. Eu e meus filmes infantis, mas creio que tem tudo a ver com o nosso bate-papo, que é o filme Procurando Nemo. Acho que muitos já assistiram, né? Quem não assistiu, convido a assistir. Quem já assistiu, eu convido a assistir já com esse olhar paterno, materno, enfim. O filme Procurando Nemo baseia-se no oceano, né? Uma família de peixes cujo pai dessa família perde a esposa, a ovada, né? Os ovos, enfim, sobra somente um, né? Que nasce um peixinho com a barbatana deformada. E esse pai, ele vira um pai super protetor e passa a infância protegendo o filho de todas as formas, de todos os jeitos, né? Até chegar da adolescência. Aí é onde a figura muda, né? Que as ideias do filho já não começam a bater com o pai esquece de evoluir com o filho, e os dois começam a ter atritos. E dentro desses atritos, dentre as discussões, o filho, para desafiar o pai, acaba saindo do coral em qual eles moravam. Eles moravam num coral, né? E o pai, super protetor, não queria sair do coral de jeito nenhum, porque era perigoso, compreensível, né? Ele passou por um trauma muito grande e queria super proteger o filho de qualquer forma, mas o filho, para bater de frente com o pai, ele se aventura no oceano e é capturado. Por ser um peixe palhaço, é um peixe de aquário, não um peixe bonito de se ver. Então ele é capturado para levar para um aquário. E nisso o pai sai que nem maluco no oceano. Sai que nem doido atrás do filho, né? Correndo risco de morte, etc. E no meio do caminho encontra aí uma peixe que ajuda ele. E essa peixe, ela tem uns lapsos de memória muito maluco, enfim. A deformidade dela, entre aspas, era bem pior que a do filho. E dentro da maluquice dos dois, no final acabaram encontrando o filho. E o pai acaba entendendo que o mundo era muito maior que aquele coral. O pai acaba entendendo que ele deveria sim ter evoluído com o filho, né? E quantas histórias assim não se passam em quantos lares, né? Criamos os nossos filhos, sobrinhos tutelados, enfim, uma redoma de vidro, e esquecemos de evoluir junto.
Quantas e quantas pessoas na adolescência, na puberdade, na maioridade, não entram em atrito com os pais e acabam saindo para lá no final voltar a se reencontrar, ambos reconhecendo que estavam errados, enfim. Quantos e quantos filhos não saem aí pelo tendências, né? Pelo mar da influência do meio, e quantos pais não saem nadando desesperados atrás dos filhos quando isso acontece. Isso é muito comum mesmo, gente, mesmo, né? E é comum eu digo porque pelo instinto, pelo sentimento paterno-materno, muitas vezes nós esquecemos de evoluir com os nossos filhos, né? Nós esquecemos que nós temos que conhecer a fundo os nossos filhos. Também esquecemos que os nossos filhos são espíritos, assim como nós. É um espírito que está ali dentro. Tem vontades, tem as suas características, tem a sua vivência. Quem dirá se não é uma vivência muito maior que a nossa? E falando de espírito, falando de filho, a gente pode falar de reencarnação. Porque uma vez que nós nos propusemos a ser pais, mães, etc., a gente sabe que está reencarnando um espírito ali. Lembrando que há 3 tipos de reencarnação. A reencarnação voluntária, que são espíritos mais evoluídos, que vêm para grandes missões, né? Vem com a missão de nos ajudar na nossa evolução. Assim como veio Jesus, assim como veio o Chico Xavier, enfim. Tem a encarnação semi-voluntária, a dos espíritos já cientes das suas necessidades espirituais, né? E tem a encarnação compulsória, aqueles espíritos aí com débito ainda um pouco grande, então devido a essas faltas graves que tem no currículo, é anulado o seu poder de escolha. Então, nos nossos lares, qual será o espírito que está vindo debaixo de minha tutela? Será que o meu lar é preparado para um espírito evoluído, para um missionário? Ou será que eu estou preparado para uma encarnação compulsória, para um espírito difícil? Eu não sei, de repente é um inimigo meu que está vindo aí para um reajuste mútuo. Não sei. Então os pais, nós pais, tios, avós, enfim, acabamos sendo agentes viabilizantes, né, para a vida desse encarnante. Mesmo porque nós que escolhemos assim, não, perdão, nós aceitamos. Antes de encarnar tem todo um plano encarnatório para nós. A gente encarna, a gente esquece. Pois é. Durante a gestação, durante o sono físico, no desdobramento, nós somos levados, apresentados ao nosso filho. A gente aceita, assina. Então Deus, ele pega um de seus filhos. Porque somos todos filhos de Deus. Todos. Ele pega um de seus filhos, chega pra gente e fala, ó, tó, tá aqui. A partir de agora, está sob sua tutela. A partir de agora você é responsável pela pequena evolução deste ser durante a vida dele de encarnado. Eu falo pequena porque a encarnação é muito breve perto da eternidade. Então, se nós temos uma breve encarnação, nós temos um breve momento na evolução de alguém. Logo vocês vão entender o porquê breve, né? Então o lar, ele passa a ser laboratório de ambos. Desse encarnado que vem, né? Sobre filho, né? Na posição de filho. E na posição de pai. Na posição de tutelador que fala, né? No livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico, eu convido a todos, depois assim que tiverem um tempinho,
Quem quiser entender melhor o que é uma paternidade e maternidade, né? No capítulo 13 do livro Pensamento e Vida, dá uma lida. O capítulo é curto, mas ele explica bem todas as fases da vida de uma criança, de um adolescente, né? Todo espírito, como eu estava falando de espírito, todo espírito ele traz, né? Ele traz um patrimônio moral dele. Antes de encarnar ele tem um patrimônio moral, ele tem um rótulo ali. Se passar o código de barra nele assim, ele vai ter todo o seu jeito, né? Isso antes da encarnação. Na infância, assim que ele encarna, essas informações, esse rótulo, ele fica adormecido. O Freud dizia que é o período do Éden, né? Fica ali, quietinho. E é nesse período, é nessa fase, né, que há essa nova chapa cerebral, que está ali uma página em branco, que os pais, mestres, tios, avós têm a oportunidade de inserir coisas boas e fazer a diferença na vida do ser humano. Enquanto o seu verdadeiro rótulo está ali adormecido, poxa, a gente tem a oportunidade de inserir coisas novas, né? Geralmente a gente fica muito espantado quando palavras vão de encontro a atitudes. Para uma criança, isso é o dobro. Para uma criança isso é bem mais nítido, é bem mais marcante. Justamente por isso. Porque uma vez adulto nós temos o discernimento que é certo e que é errado, às vezes. A criança não. A criança ela está nesse período do Éden, nesse período de dormência, ela está ali absorvendo. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade que nós temos debaixo do nosso teto. Aquela pequena esponja, né? E por ser uma página em branco, é aí que nós temos que ficar muito atento no que a gente fala, né? A gente tem que ficar muito atento na oportunidade de inserir valores, mostrar um pouco de educação, mostrar que o mundo não é dos espertos, frear para um pedestre passar de repente, enfim. Mostrar o que é ser um ser humano de bem. Porque é nessa fase que ele vai absorvendo tudo. Tanto as palavras quanto nossas ações, elas vêm impregnadas por um magnetismo indutivo, isso é, vem como um imã na cabeça de uma criança. Uma vez que falamos, aquilo fixa. A gente até vê vídeos engraçados aí de pai e mãe, fica a tarde toda falando, fala papai, fala mamãe, fala papai, fala mamãe, fala papai, fala mamãe. A criança não fala nada. De repente, assim, acontece alguma coisa, o pai ou a mãe fala um palavrão, a criança vai e repete o palavrão e não aquilo que eles queriam. Por quê? Porque a criança está ali, ó, tá focando. Ela fica ligada. E é nessa hora que nós temos a oportunidade de fazer uma grande diferença na vida dela, né? Tudo que ela vai absorvendo, né, nesse magnetismo de nossas palavras e nossas ações, isso vai operando modificações assim, transformações, né, significativas, tanto para o bem quanto para o mal. Então ser pai, ser mãe, ser professor, enfim, irmão mais velho que seja, gente, não é plantar batata. É uma missão mesmo. É ter a oportunidade de dentro do nosso lar a gente poder, mesmo que por um pequeno período de tempo, a gente poder fazer a diferença na encarnação de um ser, na evolução de um ser durante a eternidade. Isso eu digo porque nessa nova aparelhagem cerebral que nós recebemos quando crianças, a estrutura orgânica disso é semelhante a uma máquina fotográfica.
das potentes. Pode reparar que criança vê tudo. Tudo. Como observa. Como observa. E essas lentes assim, elas representam na mente da criança como um espelho. Exato, como um espelho. Né? São os reflexos. E vai se fixando os reflexos dos pais, dos tios, dos irmãos, de todos que os rodeiam na vida. Por isso que eu disse que é por um pequeno período de tempo. Porque na infância que nós temos a oportunidade de ir trabalhando, né? De ir inserindo coisas boas na vida dessa criança, na vida de um ser, na vida de um espírito que por hora ali é uma criança. No Livro dos Espíritos, na questão 383, Kardec pergunta assim: qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? Aí a espiritualidade responde assim: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebe e que pode ajudar no seu adiantamento, para o qual devem contribuir o que estão encarregados de sua educação. Isso é, o espírito ele tem que passar por esse período, né, por esse período de dormência, justamente para ter a oportunidade de ser inserido coisas novas, de ser inserido coisas diferentes daquilo que ele vem vivendo. Eu digo porque se nós reencarnamos, o motivo tem. Né? O motivo tem. Nós ainda que reconhecemos que a gente tem muito que evoluir, poxa, então tá aí, oportunidade grande é dentro do nosso lar, é com nossas crianças e por muitas vezes com os nossos pais. Porque nós como os filhos também temos o mesmo papel e a mesma responsabilidade uma certa hora da vida, né? Em fazer o mesmo pelos nossos pais. Mas enfim, o espírito ele precisa, ele tem a necessidade de passar pela infância, de ter esse período de dormência do cérebro, né, do perispírito, para que os pais e afins tenham a oportunidade de ajudar nessa parte, de poder, com exemplos, trilhar novos caminhos. Passando a infância vem a puberdade. Aí a alegria começa. Né? Todos nós passamos por isso, né? Período das modificações sexuais, digamos. Período em que a nossa glândula pineal, a vulgo epífise, uma glândula que nós temos lá no meio do cérebro, pequenininha, bem pequenininha, ela acaba liberando os hormônios do mundo da sexualidade, e onde acaba ocorrendo mudanças bruscas no corpo. Trabalhou com hormônio, a gente sabe como é que é, né? As coisas ficam bem malucas, que é o que aconteceu com o peixe do filme, que é o que acontece com muitos de nós. Quer bater de frente, quer dominar o mundo, quer... Né? E é nesse momento em que a glândula pineal ela libera os hormônios da sexualidade, é nesse momento que os nossos antigos valores adormecidos, eles aflorescem. É nesse momento que o que nós inserimos na vida desse espírito enquanto criança vem de encontro com aquilo com que ele era. Você vê como eu disse que ter um filho ou ser alguém mais velho na vida de alguém, né, ter uma criança, não é plantar batata, é uma missão. É nessa hora da puberdade, nessa hora da adolescência, nessa hora que os hormônios da sexualidade aparecem, que aflorescem, que vêm de encontro com... que a gente acorda realmente de quem a gente era para quem a gente é, nessa hora que é esse choque. E aí? Será que os meus exemplos foram suficientes para haver um equilíbrio aí? Para ali haver um equilíbrio e dali em diante ele começar a evoluir?
O que será que nós estamos ensinando às nossas crianças? Qual será o nosso papel como pais? Na questão 385 do livro dos Espíritos, uma questão um pouco depois, né? Kardec pergunta assim: qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? A espiritualidade responde: é o espírito que retorna à sua natureza e se mostra tal qual como era. E é assim. Então, esse período da infância é muito, muito, muito importante. Muito importante. Para nós delegarmos esse momento a aparelhos eletrônicos, para nós delegarmos esse momento a terceiros. Se faz necessário? Sim, precisa. Mas tem que haver um equilíbrio. A gente não pode deixar 100% à mercê de outras pessoas aquilo que nós fomos incumbidos. Essa oportunidade que nós temos na encarnação de um espírito que precisa de pelo menos um pequeno momentinho de evolução para que continue. Um pequeno grãozinho de areia de evolução. Precisamos sim nos educar a isso. Precisamos sim trabalhar na educação familiar. Isso é tão importante focar na educação familiar quanto numa reforma íntima. É tão importante a gente bater na tecla da educação familiar quanto da caridade com quem sofre, quanto da caridade com quem sofre algum atentado, aí, etc. É tão importante quanto. Não adianta nada olharmos para o mundo com os olhos, chorar com o coração e esquecer de educar a nossa própria casa. A educação no latim, do latim é educere, né? Traduzindo para o português é arrancar de dentro. Arrancar de dentro. Que é o método de Sócrates, né? Sócrates, ele usava esse método de arrancar as informações, lapidar aquilo que já existe e não só inserir. Inserir é importante? Muito, muito. Como havia dito antes, os nossos exemplos vão inserindo coisas boas. Mas na hora que a puberdade chega, que o meu velho eu aflora, aí é a hora de nós lapidarmos, de nós mostrarmos que pode ser diferente. É hora de nós educarmos, né? Então precisamos um pouco parar para pensar, parar para refletir sobre essa transmissão de responsabilidade, sobre a educação de nossos filhos, sobre a educação de nossos pais. Precisamos inserir, precisamos lembrar que é uma oportunidade. Talvez uma oportunidade única que vem sendo esperada há séculos para isso acontecer. A família, ela é a base fundamental pela qual se ergue, né, a sociedade. O ser humano sem a base da família é bem difícil. É bem difícil mesmo. Só olharmos aí como está o mundo. Só puxarmos a capivara de cada um, que passam às vezes por alguns problemas, ver a base familiar. Ver como faz falta. No Livro dos Espíritos, um pouco mais adiante, na questão 775, Kardec pergunta assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A espiritualidade responde, né? Uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência. Fui lá no nosso amigo dicionário. Recrudescência quer dizer intensidade maior dos sintomas de uma doença.
Então a intensidade do egoísmo, ela aflora. A recrudescência do egoísmo, essa intensidade, ela vem no cada um jantar no seu quarto, né? Cada um tem a sua televisão. Eu prefiro ter o meu tempo livre e dar um tablet, um celular para o meu filho. Olha a responsabilidade. Querendo ou não, sem querer, né? Sem querer, acabamos criando seres humanos egoístas. Olha a responsabilidade disso. Às vezes, como eu havia dito, a criança, ela no período dormente, em que ela vem para adquirir novas informações, a gente dá um tablet e deixa a internet fazer isso por nós. Gente, quantas e quantas vezes nós não vemos aí aparecer nesses vídeos infantis pessoas de má índole, como aquele personagem, a Momo, que induzia as crianças a matarem os pais. Como alguns youtubers aí que começam às vezes a falar umas coisas que acabam indo de encontro com o que uma família prega, que um pai ou uma mãe prega. Então ser pai vai muito mais além de pôr um filho no mundo e puxar a orelha, dar tapa na bunda. Não. Ser pai para sempre. O instinto paterno, materno, eu falo ser pai, mas generalizando, tá? Ser pai, ser mãe, ser professor, ser... Uma vez que temos um tutelado sobre nós, né? Sobre nós. Nós temos essa responsabilidade. É para sempre. Não estamos num parque de diversões. É muito interessante sim mostrar aos nossos filhos, sobrinhos, netos que eles precisam vencer na vida. Mas eles também precisam vencer na vida moral. Eles também precisam ser alguém de bem um dia que nós faltarmos. Porque a riqueza acaba. A nossa moral não. Ela continua e ela vai no além-túmulo. Então, digamos não, né? Não há maior missão no mundo de expiações e provas do que a missão paterna. Tá? Não tem. Então hoje, se temos essa oportunidade, seja com o filho, seja com os nossos pais que já estão em certa idade, seja com o nosso sobrinho, bora agarrar. Vamos agarrar com o maior amor possível. Para depois nós não sairmos nadando aí no mar da influência no meio, no mar das perdições, loucos, para reparar um erro que poderia ter sido consertado lá no começo, apenas com um pouquinho de dedicação, um pouquinho de paciência. Muito obrigado pela oportunidade, gente. Boa noite e beijo no coração de todos. E assim, Jesus, agradecemos, Mestre, a oportunidade que nós tivemos desse bate-papo. Agradecemos, Senhor, pela dádiva que o Senhor nos deixou. E agradecemos, Mestre, por estarmos todos juntos em Seu nome. Pedimos ao Senhor que o amor que irradia de cada lar neste momento possa ser aproveitado aos lares mais necessitados e aos corações mais aflitos, Mestre. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, que assim seja, graças a Deus. Gente, beijo no coração de todos.